Sejam bem-vindos, pessoal, a mais um vídeo aqui no canal Portal Nebadon, em busca da verticalização e da ascensão planetária. Meu nome é Armando Carvalhais e todos me conhecem, eu falo aqui de Itaipava, na região serrana de Petrópolis, no Rio de Janeiro. Hoje, sentado aqui, pegando um prana no Parque de Exposição aqui de Itaipava. Bom, pessoal, o tema de hoje, a primeira vez que eu ouvi falar nesse assunto, é sobre o gradiente de confiabilidade e foi através do terapeuta e escritor Rodrigo Romo. E para quem não conhece, eu vou deixar, já deixei, o link do site dele na descrição desse vídeo. E assim, com isso daí eu pude ampliar um pouco mais a minha visão sobre alguns assuntos que precisavam ser explorados, e ampliados, e que realmente me ajudaram muito nessa busca pessoal da minha verticalização e ascensão planetária. Então fica a dica aí e acessem o site dele. O estudo de hoje é relativo à confiança que nós mesmos devemos gerar perante as hierarquias de luz, aos seres cósmicos e aos nossos mestres, mentores e guias individuais. O gradiente de confiabilidade ele está diretamente ligado ao nosso conhecimento, que deve retroalimentar o equilíbrio dos nossos pensamentos, dos nossos sentimentos, que são as nossas emoções, é claro, e principalmente das nossas ações, que devem ser justas e ponderadas. Eu já falei isso em vídeos passados. Eu espero que vocês não tenham esquecido do nosso famoso triângulo TSPH, da saúde, paz e harmonia. Quem tiver alguma dúvida ou ainda não tiver visto, eu peço que vocês revejam os vídeos iniciais relativos ao tema 1 e ao tema 1.1 aqui do canal, ok? Bom, eu acho que todos vocês notaram que desde a pandemia, se criou uma grande onda frenética de medo, de desespero, e foi agravado com a quebra de muitos costumes que levaram a gente ao afastamento de muitas pessoas queridas, tanto amigos como também parentes mais afastados. Então, gente, muitas pessoas ficaram meses e até alguns anos sem ver seus entes queridos, tudo em nome do medo e da ignorância, cara. Olha, gente, eu respeito a posição de todas as pessoas, mas eu não respeito o alarde insano que foi plantado no nosso planeta, caracterizando, para mim, um verdadeiro crime contra a humanidade. A gente tem que agradecer que hoje muitas coisas voltaram quase ao seu normal, mas sinceramente eu acredito que não foi totalmente assim que aconteceu, porque o maior estrago ocorrido com a maioria dos seres humanos foi a tentativa desumana de alterar pela força e pelo medo os nossos padrões cognitivos, Isso é que é o mais perigoso. Então, diante desses fatos que eu falei, não há dúvidas de que houve uma mudança negativada em muitas pessoas, que só nos mostrou uma fragilidade espiritual, gerando um coeficiente negativado, para o nosso campo áurico, e para o campo áurico de todas essas pessoas, fortalecendo também a negatividade da nossa malha magnética planetária. Isso aqui é o pior, porque esse conjunto de pensamentos influencia o planeta, Então a gente pode resumir dizendo que ocorreu, na maioria das pessoas, uma grande baixa frequencial, reduzindo drasticamente o sistema imunológico delas, devido a uma alta carga emocional endócrina, que inundou de forma negativa a rede neural de todas essas pessoas. Infelizmente isso aconteceu e ainda vem acontecendo. Então percebam que eu venho sempre falando aqui nesse canal que a gente tem que manter a nossa frequência energética elevada o máximo que nós pudermos. Mas eu reconheço que diante de todo o ocorrido nos anos anteriores de pandemia, muitas formas, pensamento e elementais negativados, eles contaminaram essas mentes, digamos assim, fracas e despreparadas, como também os seus próprios pensamentos, sentimentos e ações. Por quê, gente? Porque essas pessoas, elas nunca procuraram buscar o caminho do autoconhecimento que eu venho falando tanto e da sua autotransformação. Então eu acho que o resultado foi catastrófico, tanto a nível físico, bariônico, quanto nos níveis relativos aos nossos corpos espirituais. Lembrando, gente, que nós estamos na quarta dimensão.
mas quando dormimos e saímos do nosso corpo, imediatamente a gente dá um salto para a quinta dimensão no plano astral, né? Então ali a gente continua a nossa saga com todos os nossos pensamentos, os nossos sentimentos atrelados, né? E vivenciando e agindo de acordo com o quê? Com o nosso gradiente de confiabilidade, ou seja, de acordo com o nosso estado frequencial, como a gente pensa, como a gente sente, né? E então, se a frequência da gente for boa, né, o nosso gradiente com certeza vai ficar elevado, mas do contrário, cara, se a gente estiver numa baixa frequencial, o nosso percentual de confiabilidade ele vai ficar muito reduzido a ponto da gente acessar, lógico que por repercussão vibratória, as regiões do baixo astral. É verdade, isso acontece. Por isso, gente, é que a gente tem que alterar o nosso padrão cognitivo para nos acostumarmos com as frequências mais elevadas e, consequentemente, facilitar o acesso às regiões e seres mais elevados, né, ligados ao médio e ao alto astral na quinta dimensão. Isso quando a gente estiver em sono profundo, né? Então eu acho que com as práticas de meditação diária, a gente vai acostumar a elevar o nosso patamar energético e a gente vai poder criar uma conexão para receber essas intuições das esferas superiores. No livro Operação Resgate, né, do Despertar do Cristo Interno, do Rodrigo, né, se eu não me engano, ele fala sobre a necessidade de ativação da nossa memória cósmica, visando a gente se capacitar para uma conexão com os seres superiores. Então, essa ativação de memória, gente, ela vai gerar um percentual de luz no nosso Cristo interno, na nossa chama trina, né? E esse percentual necessário para a gente poder estabelecer uma sintonia entre a gente, né, entre nós e as esferas mais altas. Então, vamos imaginar que os seres elevados, seja onde eles estiverem, queiram nos ajudar e até mesmo fazer algum tipo de contato com a gente, né, através da nossa rede neural. Então, o que acontece? Normalmente, eles irão estimular a nossa intuição, mas se a gente não tiver com um percentual mínimo de luz, ou seja, com a frequência um pouco mais elevada, né? Como é que eles vão achar a gente? Vai ficar difícil, gente. Porque a sintonia ela é feita de uma dimensão superior para a nossa dimensão, não é o contrário, né? Então a nossa dimensão ela é menos elevada e ela ocorre pelo nosso corpo mental e rede neural que normalmente está com pensamentos em diversas coisas mundanas do nosso dia a dia. Então, sim, pessoal, qualquer tipo de conexão superior vai ser impossível. E o pior é que a gente ainda reclama que nunca ninguém lá de cima, né, vem para ajudar a gente. Claro, a gente não está sintonizado, não está com a frequência. Então temos que tentar fazer um esforço no mínimo razoável para tentar aumentar a nossa escala de emissão da nossa luz interior. E assim, pessoal, a gente também acaba aumentando o nosso gradiente de confiabilidade, que nada mais é do que um somatório de todo o nosso esforço pessoal na busca da autotransformação, somado, né, aos nossos estudos para o conhecimento acrescido pela qualidade dos nossos pensamentos, dos nossos sentimentos e das nossas ações. Não é simples assim, pessoal? Eu estou brincando, eu sei que não é simples, não é tão simples, não é tão fácil assim. Mas não existe, gente, outro caminho para quem quer trilhar esse caminho da verticalização e da ascensão planetária, visando futuramente outras experiências em esferas mais altas e elevadas. Eu acho que só por esse motivo já vale o sacrifício, né, pessoal? Então, voltando a essa escala que eu falei de emissão de luz, né, ela foi baseada também no livro do Rodrigo Romo e é o resultado das formas pensamento e sentimentos da humanidade requerida pelas esferas superiores, né? As esferas querem, né, para ajudar a gente tem esse percentual, para a gente tentar dar um salto quântico, tanto interno quanto planetário. Então, os percentuais requeridos para a humanidade, eles indicam que entre os anos de 2022, né, a 2025, nós, seres humanos, a gente deve estar emitindo um percentual de luz que deve variar entre 75% e 87%, respectivamente.
Então aí vocês podem me perguntar, pô, mas Armando, como é que ele sabe disso? Quem falou isso para ele? Sobre essa escala, sobre esses percentuais? Eu chamo aqui de canalização, todo mundo já deve ter ouvido falar. E a confiabilidade dessas informações que ele passou, ela vai estar de acordo com o gradiente de confiabilidade de quem está canalizando nessas informações. No caso, ele, o Rodrigo, né? Então, a gente tem que entender que, nesse caso, para mim, o canal é confiável. Mas se trata somente, gente, da minha análise pessoal baseada na trajetória dele, que eu já venho acompanhando há mais de 20 anos, né? E a gente também tem que saber que essa confiança tem que partir de cada um de vocês. Eu peço que vocês nunca acreditem cegamente nas coisas que eu falo aqui, né? Principalmente no que está rolando aí na internet, que rola uma porção de barbaridades. A gente precisa que vocês estudem, pesquisem e tirem as suas próprias conclusões, mas antes de tudo vocês têm que ouvir o coração de vocês, a chama trina. Com certeza vocês vão saber em quem confiar, mas nunca aceitem, gente, nada como sendo uma verdade absoluta, mas sim como um complemento das suas pesquisas para o seu autoaprendizado, ok? Enfim, resumindo, o gradiente de confiabilidade, ele é adquirido gradativamente através da sua transformação interior, tendo como parte do processo, né, a ativação da sua consciência cósmica, né, do seu eu superior, da sua chama trina, do seu Cristo interno. Então tudo isso ele vai refletir em decorrência do seu amor e do seu comportamento no caminho da luz. E logicamente, gente, de acordo com a missão de cada um de vocês. Então, quando vocês ouvirem falar de resgate, no meu entender, grande parte disso, né, a gente vai estar falando em mudanças cognitivas na nossa rede neural. Ou seja, no resgate consciencial e no aperfeiçoamento das qualidades, como o amor e como a humildade, a fé na nossa divindade, o perdão, o não julgamento. Então, enfim, para quem quiser ampliar o estudo de mais algumas outras qualidades, é só rever os vídeos aqui desse canal relativo aos temas 6, 6.1 a 6.4, ok? Então, estudem, meditem sobre tudo que foi falado aqui, porque, gente, esse vídeo aqui com certeza é um dos mais importantes que eu já gravei aqui nesse canal até agora. E ele vai definir a famosa afirmação que a gente sempre ouve falar da separação do joio do trigo, que reflete exatamente a atual fase em que nos encontramos aqui no planeta, sendo definida pelo seu gradiente de confiabilidade perante ao seu eu sou e às hierarquias de luz. Então eu desejo para vocês um excelente domingo, uma excelente semana, muita paz, muita saúde, muita harmonia, muito amor. E até o próximo vídeo. Eu vou continuar dando uma caminhada aqui e desejo para vocês muita luz, muito amor e só coisas boas durante a semana, ok? Fiquem em paz.